Capítulo 18. A medicina medieval. Os princípios, os remédios, os procedimentos. Mal amanhecia e uma tropilha de cavalos, aproximando-se rapidamente do canteiro de obras da capela, levantou uma enorme nuvem de poeira, atravessada pelos dourados raios de sol daquela triste e amarga, porém linda manhã de outono. Itzhak e seu filho Jacques cavalgavam muito bem, fruto de inúmeras viagens por todo aquele continente, na incessante procura por um lugar onde fossem reconhecidos como uma boa, pacífica e prestativa família, independente da religião que professavam. Galoparam toda a madrugada, junto de alguns pedreiros, para atender ao pedido de tão especial amigo naquele momento, em total desespero pela iminência de perder sua amada Beatriz. Assim que adentrou a casa de Thomas, Itzhak ficou estarrecido com o que presenciou, mas soube manter a postura serena que um bom médico deve ter, mesmo nas situações mais críticas e desesperadoras. Ele, como grande parte dos médicos, não são frios ou insensíveis, como muitos pensam, são apenas comedidos e discretos. Itzhak transmitia total segurança a seus pacientes, não só por sua sabedoria e boa prática de seu ofício, mas também pelo uso de palavras apropriadas, de gestos elegantes e de semblantes adequados a cada situação. Como todo bom médico, ele tinha seu coração sensível aos sentimentos de seus semelhantes e exercia sua profissão com dignidade. Sabia respeitar o sofrimento de seus pacientes e a ansiedade de seus familiares. Chamando para si a responsabilidade da condução de tão delicada situação, Itzhak solicitou que todos se retirassem daquele pequeno quarto, com exceção da mãe de Beatriz. Senhora, por favor, ajude-me a despi-la. Preciso examiná-la, solicitou gentilmente o respeitável médico. Porém, aos mais leves toques, Beatriz reagia por sentir muitas dores. Seu rosto de menina expressava uma afeição de pavor, própria de quem tinha se deparado com o diabo em pessoa. Comprimia fortemente as pálpebras, fazendo com que incontáveis lágrimas percorressem-lhe a pele, misturando-se com o sangue que ainda brotava de inúmeros ferimentos, que em vão tentavam alterar sua beleza. Inicialmente, o médico procurou avaliar por completo as lesões apresentadas por aquela infeliz menina. Como tentar despi-la era expô-la a um sofrimento ainda maior, sacou de sua maleta uma pequena faca, especialmente afiada com uma pedra de diamante bruto. Um eficiente e preciso instrumento para as pequenas cirurgias que gostava de fazer, apesar de os barbeiros serem, tradicionalmente, mais afeiçoados ao uso desse instrumento. Com gestos delicados, começou a cortar os trapos em que se transformou seu vestido de noiva. Aqueles panos sujos de sangue e de terra foram jogados em um canto do quarto. As muitas conchinhas, que ainda estavam intactas, foram separadas pela mãe de Beatriz, que se esforçava em não desabar perante a lúgubre situação. À medida que o corpo de Beatriz ficava exposto, os estarrecidos olhos de Itzhak constatavam marcas animalescas deixadas na pobre menina. Sua pele apresentava sinais de mordidas, de arranhões, de hematomas e de vergões. Com o olhar preciso de um meticuloso anatomista, Itzhak não demorou a concluir o que desconfiava desde o início. Tantas e tão diferentes lesões só poderiam ser causadas por mais de uma pessoa. Diante da desconsolada mãe, o médico, com discrição, afastou os delicados joelhos de Beatriz e, lamentavelmente, constatou mais de um foco de hemorragia em sua região mais íntima. Detalhista como sempre foi, notou que a impressão das arcadas dentárias deixadas no pescoço, nas costas e nos seios da jovem apresentava dois padrões distintos. Sobre o corpo de Beatriz se encontrou pelos que não eram os dela e que eram também distintos entre si. Por tudo o que viu, pelas chances remotas de recuperação de Beatriz, pelo desespero e pela honra dos familiares e, principalmente, pelo caráter explosivo de Thomas, Itzhak resolveu manter em segredo a conclusão de seu exame clínico. Thomas e os familiares de Beatriz ali estavam na expectativa das palavras de Itzhak, que a examinou com a competência própria de alguém com mais de 30 anos de profissão. Gentilmente, solicitou-lhes que o acompanhassem até um local mais discreto, distante do resto das pessoas que rodeavam a pequena casa de Thomas. Helion, que se encontrava junto aos seus obreiros, foi convidado, juntamente com Gustav, a participar daquela reunião.
Com delicadeza e objetividade, Itzhak começou a falar. Não gostaria de ressaltar o óbvio, mas todos já perceberam que o estado de Beatriz é muito grave. Tenho que ser sincero, principalmente com você, Thomas, e com os pais de Beatriz. Não quero tirar-lhes a esperança, em contrapartida não posso criar-lhes falsa expectativa em relação às reais possibilidades de recuperação de Beatriz, pois dessa maneira estaria zombando de seus sentimentos e subestimando toda a sua dor. Com indisfarçável piedade, Itzhak continuou a falar. Serei sincero e direto com vocês. As chances não são grandes, mas acredito que possamos salvá-la. Para isso é necessário que nos entendamos, que nos mantenhamos unidos e solícitos uns aos outros e jamais percamos a fé. Teremos que juntar nossos esforços pessoais e nossos conhecimentos sobre a medicina. Ao assim falar, dirigiu seu olhar para Gustav. Por favor, Itzhak, salve minha Beatriz, não importa quanto isso vai me custar. Em voz de desespero, Thomas dirigiu-se ao médico judeu. Farei o possível, Thomas, e por você tocar nesse assunto, gostaria de deixar-lhe claro que a dívida que minha família tem para com você é impagável. Portanto, não falemos mais sobre isso. Naquele momento, dirigindo-se para o jovem padre beneditino, Itzhak cautelosamente solicitou-lhe seus préstimos e pediu-lhe que tivessem uma conversa em particular. Não o conhecia pessoalmente, padre, mas, por intermédio de Thomas e de Helion, tenho as melhores referências sobre suas inúmeras habilidades, inclusive médicas, que muito tenho a respeitar. Sr. Itzhak, acho que temos uma difícil missão pela frente. Apesar de existirem inúmeros pontos de discórdia envolvendo ideias religiosas e médicas, acho que não é o momento ideal para nos contrapormos. Concordo inteiramente com o senhor, padre, assentiu Itzhak. Trabalharemos juntos, mas uma coisa gostaria de estabelecer desde já. Com certo tom de autoridade, completou Gustav. Faremos todo o possível para salvar Beatriz, mas se ela não melhorar o suficiente para que em 3 dias consiga confessar seus pecados e se redimir deles, daremos o caso por perdido. Gostaria de deixar isso bem claro, pois alguns de seus colegas, tanto judeus quanto sarracenos, já tiveram problemas em prosseguir com suas profissões por não respeitarem esse princípio cristão. A Igreja mantinha a convicção de que Deus, às vezes, enviava doenças como forma de punição, e, nesses casos, somente o arrependimento dos pecados poderia levar à cura. Para isso, atos de penitência e de peregrinação, após detalhada confissão, era mister para a recuperação do enfermo. Os religiosos acreditavam que Deus é o médico divino, o médico dos médicos, e somente a ele cabe enviar doenças ou curas conforme seus julgamentos. Após alguns segundos de ponderação, Itzhak respondeu: Então nos esforçaremos ao máximo para recuperar essa pobre menina. Vamos, Padre Gustav, não temos tempo a perder. Mas primeiramente deixe-me apresentar-lhe meu filho, Jacques. Ele é meu assistente e vem se dedicando muito aos estudos da medicina. Meu sonho é encaminhá-lo para a universidade. Em comum acordo, os judeus e o beneditino iniciaram o tratamento com uma limpeza superficial do corpo de Beatriz, pois um completo banho poderia ser prejudicial, alterando ainda mais o tênue equilíbrio entre os humores vitais da jovenzinha. O sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra eram, segundo as verdades da medicina do século XIII, as 4 formas de humor que uma pessoa deve ter em perfeito equilíbrio para gozar de boa saúde. Pessoas com maus humores irremediavelmente tornavam-se doentes. Tudo isso já havia sido estudado pelos 3 nas obras de Averroes e no cânone da medicina de Avicena. Limpeza realizada, precisavam naquela hora de um emplastro quente de folhas de arnica para tentar estancar os sangramentos ainda profusos dos inúmeros ferimentos de Beatriz. Foram prontamente atendidos por muitas crianças que correram até os campos próximos para colher as delicadas plantas de folhas peludas. Juntos, definiram que uma possível sangria não seria útil naquela situação, pois muito sangue já se perdera. A tentativa de realizá-la, mesmo em pequena quantidade com sanguessugas, poderia desequilibrar ainda mais os humores de Beatriz. Itzhak decidiu manter Beatriz em jejum pelo restante daquele primeiro dia de tratamento. De tempos em tempos aproximava de suas narinas um pequeno pedaço de pano, umedecido em vinagre,
pois substâncias de sabor e de cheiro azedos eram excelentes para ajudar os enfermos a recobrarem a consciência. As condutas médicas adotadas pelos três pareciam eficazes, pois Beatriz não mais apresentava sinais de sangramento ativo e grossas crochas de sangue coagulado formaram-se sobre suas feridas. Apresentava uma palidez cutânea muito intensa decorrente da grande quantidade de sangue que perdera. Mantinha-se inconsciente apesar dos insistentes chamados de Thomas e do uso dos panos embebidos em vinagre sugeridos por Itzhak. Jacques, segundo a orientação de seu pai, solicitou à mãe de Beatriz que ficasse atenta para que, na primeira oportunidade, colhesse a urina da menina. O exame de urina fresca sempre foi importantíssimo para fazer um diagnóstico preciso. A cor, o odor e, em algumas circunstâncias, até mesmo o sabor traziam informações decisivas para definir uma boa estratégia de tratamento. O primeiro dia de tratamento já ia chegando ao fim. Como o quadro clínico de Beatriz se havia estabilizado, Itzhak e Jacques fizeram sua primeira refeição quando o sol já tinha desaparecido na linha do horizonte e as estrelas já se encontravam reluzentes nos céus da região de Champagne. Aos dois foi oferecido outro cômodo da pequena casa para que pudessem se recostar e descansar, já que viajaram a noite inteira e, em nenhum momento, distanciaram-se de Beatriz. Um médico conhecedor dos avanços da medicina do século XIII necessitava não só ter conhecimentos de anatomia superficial e profunda, mas também ter capacidade de saber retirar das secreções, como fezes, urina, saliva e suor, uma quantidade enorme de informações. Era fundamental estar familiarizado com dezenas de plantas medicinais, sendo comum ao bom médico ter em casa um pequeno canteiro com amostras das principais ervas. Além da pequena horta, deveria também criar seus fiéis companheiros que, a cada dia, ocupavam um lugar de relevância na prática médica diária, as sanguessugas. Além de tudo isso, os médicos também deviam dominar os mistérios dos astros, que sobremaneira interferiam sobre a saúde das pessoas. Quantas são as ações diretas e os efeitos indiretos daqueles grandes corpos celestiais sobre os seres humanos, não só sobre o destino das pessoas, mas também no estado de seus humores, nos ciclos menstruais, nos partos e também na tranquilidade e no domínio de suas mentes. O saber para o médico é ilimitado e pode estar com quem menos se espera. Isso faz com que sejam profissionais detentores de um elevado espírito de tolerância e de aceitação. A sede de saber e a disposição para pronto atender quem quer que necessite de seus préstimos devem ser características inerentes e inabaláveis de um bom médico, devendo sobrepor qualquer obstáculo de cunho social, racial e religioso. Itzhak sempre colocou esses princípios como norteadores de sua vida. Isso lhe permitia suportar tantos desafetos, agressões e perseguições por todos os lugares onde passava. A cada nova cidade ou diferente região que ele era obrigado a procurar para proteger sua família do forte antissemitismo reinante em todo aquele vasto continente, um novo capítulo de profundos conhecimentos se abria aos seus olhos curiosos e à sua mente faminta em prol da perfectibilidade de suas ações de ofício. Por muitos anos, percorreu todos os reinos da Península Ibérica, aprendendo a conviver com mouros e cristãos, o que lhe trouxe um infinito conhecimento, não só em termos de medicina. Detentor de uma cultura incomum para aqueles tempos, dominava o hebraico, o latim e o grego. Teve acesso às obras de Averroes, de Galeno, de Hipócrates, de Hermes de Trismegisto, de Avicena. De seus ancestrais, herdou algumas das tradições dos essênios. Itzhak nunca teve a chance de frequentar o banco de uma universidade. Ele apenas herdou de seu pai a vocação e os primeiros conhecimentos de cunho estritamente prático da medicina. O restante foi adquirido por autodidatismo. Mas não era esse o futuro que sonhara para Jacques. Para que seu primogênito pudesse frequentar uma das escolas de medicina das muitas universidades que começaram a se constituir por todo aquele continente, Itzhak vinha trabalhando ininterruptamente. Sonhava mais, queria transformar seu filho em um sábio e competente mestre, lecionando de cadeira cativa em uma grande universidade, criando raízes definitivamente em uma cidade. Projetava seus sonhos no futuro do jovem e talentoso Jacques, que, ao concretizá-los, deixaria de ser um eterno viajante, fugindo das perseguições e da cruel intolerância que fizeram de Itzhak um espelho do judeu errante. Secretamente guardado em meio aos seus documentos,
e aos seus livros, Itzhak trazia um pergaminho traduzido do grego com anotações baseadas nos pensamentos do deus helênico da medicina e da saúde. Sempre junto de seu bastão, envolto pela serpente, em conversa com Hélio e com Thomas sobre a história de sua família, o médico judeu fez questão de mostrar aquela preciosidade, que seria o seu presente para Jacques em seu primeiro dia de aula na universidade. Como se chama mesmo o deus da medicina? Esculápio, Thomas, respondeu Itzhak. Naquele momento, Hélio e Thomas se entreolharam surpresos e lembraram-se imediatamente dos 4 coroados que foram sacrificados por se negarem a esculpir a imagem desse deus pagão. O que está escrito nesse pergaminho? Perguntou Hélio. Conselhos de Esculápio para o filho. Leia, Hélio. Com extrema curiosidade, o sábio mestre arquiteto pôs-se a ler. Os conselhos de Esculápio. Queres ser médico, meu filho? Essa aspiração é digna de uma alma generosa, de um espírito ávido pela ciência. Desejas que os homens te considerem um Deus que alivia seus males e lhes afugenta o medo? Mas pensaste no que se transformará a tua vida? Terás que renunciar à vida privada. Enquanto a maioria dos cidadãos pode, terminado o trabalho, distanciar-se dos importunos, tua porta estará sempre aberta a todos. A qualquer hora do dia e da noite, virão perturbar teu descanso, teu lazer, tua meditação. Já não terás hora para dedicar à família, aos amigos, ao estudo. Já não te pertencerás. Os pobres, acostumados a sofrer, te chamarão só em caso de urgência, mas os ricos te tratarão como escravo encarregado de remediar seus excessos, seja porque têm uma simples indigestão, seja porque estão resfriados, farão com que te despertes e venha a toda pressa, logo que sintam alguma moléstia. Terás que te mostrar interessado pelos detalhes mais comuns de sua existência. Eras rígido na escolha de teus amigos. Procuravas o convívio de homens de talento, de almas delicadas e de bons conversadores. Agora não poderás descartar aos chatos, aos pouco inteligentes, aos presunçosos, aos desprezíveis. O malfeitor terá tanto direito à tua assistência como o homem honrado. Prolongarás vidas nefastas e o sigilo de tua profissão te proibirá impedir ou denunciar ações indignas, das quais serás testemunha. Acreditas firmemente que com o trabalho honrado e o estudo atento poderás conquistar uma reputação. Tem presente que te julgarão, não por tua ciência, mas pela causalidade do destino, pelo corte de tua roupa, pela aparência de tua casa, pelo número de teus criados, pela atenção que dediques às conversas informais e aos gostos de teus clientes. Haverá os que desconfiarão de ti se não usas barba, outros se não procedes da Ásia, outros se acreditas nos deuses, outros se és ateu, gostas da simplicidade. Terás que adotar a atitude de um profeta. És ativo, sabes quanto vale o tempo. Não penses que essa profissão tão dura te tornará um homem rico. Asseguro-te, é um sacerdócio. E não seria decente que tivesses os ganhos de um comerciante de azeite ou de um político. Compadeço-me de ti, se te atrai o belo. Verás o mais feio e repugnante que existe na espécie humana. Todos os teus sentidos serão maltratados. Terás que encostar o ouvido em peitos suados e sujos, respirar o odor das pobres favelas, os fortes perfumes das prostitutas. Terás que palpar tumores, tratar de chagas verdes de pus, examinar urina, remexer em escarros, fixar o olhar e o olfato em imundícies, colocar o dedo em muitos lugares. Quantas vezes em um belo dia ensolarado, ao sair de uma representação de Sófocles, te chamarão para atender alguém acometido de cólicas abdominais, que te apresentará um urinol nauseabundo, dizendo satisfeito: ainda bem que tive a preocupação de não jogar fora. Recordas então que terás que agradecer e mostrar todo o teu interesse por aquela dejeção. Até a própria beleza das mulheres, consolo dos homens, se desvanecerá para ti. Vê-las-á pelas manhãs, desgrenhadas, desprovidas de maquiagem, com parte de seus atrativos espelhados pelos móveis do quarto. Deixarão de ser deusas para converterem-se em seres afligidos pela miséria, sem graça. Só sentirás por elas compaixão. O mundo te parecerá um grande hospital, uma assembleia de seres que se queixam.
Tua vida transcorrerá à sombra da morte, entre a dor dos corpos e das almas, assistindo algumas vezes ao luto de quem está destroçado por haver perdido o pai, e outras vezes à hipocrisia daquele que, à cabeceira do agonizante, faz cálculos sobre sua herança. Pensa bem enquanto há tempo, mas se indiferente à fortuna, aos prazeres, à ingratidão, e sabendo que te verás muitas vezes só entre feras humanas, ainda tens a alma estoica o bastante para encontrar satisfação no dever cumprido, se te julgas suficientemente recompensado com a felicidade de uma mãe que acaba de dar à luz, com um rosto que sorri porque a dor passou, com a paz de um moribundo que acompanhaste até o final, se anseias conhecer o homem e penetrar na trágica grandeza de seu destino, então torna-te médico, meu filho. Qual a sua opinião, Helion? Perguntou Thomas. Com certeza, se Carpófaro, Severiano, Severo e Vitorino, os 4 coroados, tivessem lido esse pergaminho, não teriam se negado a esculpir a imagem de Esculápio, e quem sabe teriam salvado suas vidas. Mas Esculápio era um deus pagão? Alegou Thomas. Com certeza, Esculápio era um deus pagão. Só um deus escreveria da forma como tudo aqui está. O fato de ser pagão, em minha opinião, não lhe causa demérito, nem deprecia o valor inestimável desses ensinamentos, comentou Helion, no que foi plenamente apoiado por Itzhak. Beatrice permaneceu estável durante toda a noite. Um revezamento entre Itzhak, Jacques e Gustav garantiu-lhe segurança e, sobretudo, ação para o que lhe fosse necessário. Logo ao amanhecer, o médico pediu para que o ajudassem a transportá-la para um quarto que se encontrava mais próximo à lareira. Pretendia com isso atingir 2 orientações que costumavam constar nos livros de medicina: a mudança de ares e a queima de ervas especiais no fogo da lareira. Para isso, o sempre precavido Itzhak trazia em suas maletas vários tipos de ervas para serem usadas, precisamente de acordo com as necessidades de cada enfermo. No caso de Beatriz, o mais indicado era queimar folhas de losna combinadas com a goma de aloés, que lhe fora vendida a preço de ouro por um mercador árabe. O médico esperava que, com essas medidas, Beatriz definitivamente despertasse. Mas, apesar do incômodo que a insensação causou às pessoas na pequena casa, fazendo muitas saírem à procura de um pouco de ar puro, a jovem ainda permanecia incólume aos carinhos, aos chamados e mesmo aos chacoalhões do desesperado Thomas. Em comum acordo, Itzhak e Gustav resolveram oferecer água fresca para Beatriz, mas seus dentes em trismo fizeram-nos desistir logo nas primeiras tentativas. Triaga, um composto contendo dezenas de ervas, sangue de animais e carne de cobras venenosas, chegou a ser retirado da maleta de Itzhak, mas em vista das condições de Beatriz não lhe foi oferecido. Gustav voltava a insistir. Os sintomas de Beatriz são decorrentes do desregramento interior, do desarranjo de sua alma, oriundo do sofrimento físico que sofreu, e isso só me deixa mais preocupado. Por que, padre? Perguntou Itzhak. Se ela não reagir e mantiver por muito tempo esse estado de espírito caído, enfraquecerá suas defesas contra os poderes do mal, ou seja, a presença do diabo. A tarde passava rapidamente. As palavras de Gustav trouxeram novas preocupações a tumultuar os pensamentos de Itzhak. Ele se tornava mais ansioso a cada hora que se aproximava do 3º dia, para não ter que dar como perdida a vida de Beatriz. Estava ansioso para que a noite chegasse para confirmar a posição dos astros, pois, caso estivessem em posições favoráveis no firmamento, muito beneficiariam a recuperação da infeliz menina. Porém, naquela noite, estudando a posição dos astros, o médico e seu filho foram tomados de súbito por uma penetrante sensação de frio na espinha. Em meio ao profundo negrume de noite de lua nova, uma caudalosa e brilhante estrela cadente cruzou os céus em direção às bandas do setentrião. Todos os que lá estavam testemunharam um dos 7 temerários sinais de mau agouro: manhãs chuvosas, escurecimento súbito do dia, moscas no ar, relâmpagos, trovoadas, ventos ao meio-dia e estrelas cadentes. Em questão de poucos minutos após a estrela desabar do céu, a mãe de Beatriz, desesperada, gritou por Itzhak, pois a menina convulsionava, violentamente, sobre a cama já ensopada pelo suor. À contraluz das velas,
que tentavam clarear o quarto, via-se uma tênue nuvem de vapor que emanava do corpo de Beatriz, que ardia em febre e se contorcia sem parar. Essa cena causou imediatas e distintas reações entre o médico judeu e o monge beneditino. Gustav ajoelhou-se sobre aquele chão frio e empoeirado, com as duas mãos segurando firmemente o crucifixo que trazia pendurado à altura do peito. Ergueu-o em direção ao céu e começou a rezar com toda a fé e convicção possíveis, pois o inusitado surgiu à sua frente. Ele sabia que não tinha conhecimento e experiência religiosa para reverter o que acabara de diagnosticar. Pedia fervorosamente em suas orações para que Deus intermediasse diretamente sobre o corpo de Beatriz, livrando-a da possessão do diabo que na pobre pecadora se instalara, aproveitando-se de sua incapacidade de confessar e de se redimir. Itzhak, por sua vez, pediu que Jacques lhe trouxesse imediatamente uma tigela, que amassasse nela algumas folhas de parreira com um pouco de sal, completando com vinagre, e lá depositasse pequenos pedaços de pano. Pediu para que Thomas e Elion segurassem fortemente Beatrice, que continuava a convulsionar violentamente. Com a frieza de um cirurgião, Itzhak, assim que passava aquele preparado sobre as cicatrizes da menina, em manobras rápidas e precisas, introduzia e retirava sua lanceta sobre as grossas crochas de sangue que se formaram. Para surpresa de todos, não mais jorrou sangue daqueles ferimentos, e sim um espesso e fétido pus de cor esverdeada. Foi necessário realizar essa manobra inúmeras vezes. Enquanto isso, Beatriz, debatendo-se, apenas expressava sua imensa dor com sufocados gemidos. Ao terminar seus procedimentos cirúrgicos, Itzhak ordenou que a cobrissem com panos umedecidos em água fria. Enquanto tudo isso ocorria, Gustav continuava rezando fervorosamente. As mãos dele, erguidas ao céu, apertavam fortemente o crucifixo e, para espanto de todos, delas começou a jorrar sangue em grande quantidade. Thomas, Elion e a mãe de Beatriz começaram a gritar pelo nome de Gustav, mas como se não estivesse lá, ele continuava a rezar em um tom de voz cada vez mais alto, pedindo a Deus que salvasse a pobre menina. A cena era terrível. Enquanto Beatriz ainda convulsionava sobre aquela cama barulhenta, o padre, em gritos, com sangue já lhe respingando em toda a face, clamava pela intercessão de Deus. Todos que ali se encontravam estavam paralisados, estupefatos e ansiosos pelo que estaria por acontecer. De repente, um vento gelado, saído de não se sabe onde, invadiu o quarto, apagou as velas e trouxe uma tenebrosa escuridão acompanhada de um súbito e intrigante silêncio. Elion foi quem primeiro teve coragem de reacender as velas, e quando o fez, deparou-se com o padre caído ao chão, sem sentidos, sobre a poça do próprio sangue. Itzhak estava com a lanceta nas mãos, de pernas bambas, amparado pelo filho para não cair. E Beatriz se despertou, refletindo através do azul de seus olhos o profundo sentimento de alívio de ter voltado para casa.